Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convidamos a igreja de pé, iremos para maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Queremos neste momento, glorioso e eterno, te agradecer, meu Deus, por este dia, por esta noite que estamos aqui nesta escola dominical, pedindo que o Espírito Santo de Deus continue abençoando e falando da sua igreja através da tua palavra. Mas nós te pedimos a tua bênção, que teu Espírito toma a frente deste culto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmãos, o primeiro hino desta lição da escola dominical é o hino de número 304 da harpa cristã. 304. Hino de número 304. Glória a Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, ao Calvário, ao pecador, sempre apontar, frente a transpassar em mim, esse segredo. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus veio, com a greia amada, no céu estarei, na nossa morada, e no vou cantar a Jesus, minha luz, que me salvar. Escurecer no céu de Jesus, mas chamando com poder, brilhará a luz. Pode o laço de Satã todo me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na nossa morada e eu vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha nem, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus veio, com a greia amada no céu estarei, na nossa morada e não vou cantar a Jesus, minha luz, que me fez salvar. Se pegas olhos possuos, vai a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu carro guia bem pelo bravo mar, se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na nossa morada e no vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Jesus, meu irmão, Deus é fiel. O outro hino da escola dominical desta noite da escola é o hino 305 da harpa cristã. 305, bem gostadinho já, o hino da escola dominical. Campeão da luz, glória seja dada no nome do Senhor. 305. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater,
Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a vez como galardão. Pela escudo se bater, pois a beleza pura é, mas promessa temos nós, e jamais louvamos nós. A flecha do mal não vem, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória tem de ter. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a vez como galardão. Se alguém cansado sem encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos Jesus cantai, e da salvação falar, alcançar o Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar. Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a vez como galardão. Glória a Jesus, né? Bom dia. A igreja irá descansar com o Senhor Jesus. Outro hino, irmãos, é o 401 da harpa cristã. Hino sugerido da lição. 401 para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus voltará e Ele vai voltar para buscar a igreja de Cristo Jesus da terra. Glória a Jesus. Vamos louvar todos com alegria para a glória do Senhor Jesus. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mal se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Estando a porta, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Pra receber o paz bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crentes proclamam para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá
toda o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Jesus, essa é a esperança da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é que breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Convidamos a igreja do Senhor Jesus para nós de férias escola dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite. Estamos estudando a lição 13 do dia 28, seria amanhã, de dezembro, né, que tem por título Preparando o corpo e alma e o espírito para a eternidade. Muito bem. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. A eternidade, muito bem. Para quem não tem a escola dominical, mas eu creio que todos têm a escola dominical, ela está baseada no livro de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, e 1 de Pedro 1, 13 a 16. Mas enquanto os irmãos procuram alguns que não tiverem a escola dominical, Tito 2, 11 a 14, eu vou ler o texto áureo que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: na vida de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Isso é a vitória da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ler a leitura bíblica em graça da escola dominical, né? Eu leio o primeiro versículo. A igreja prossegue, como nós faremos aqui, em Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, que nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Ensinando-nos que, renunciando à piedade, às consciências mundanas, vivamos este presente século sóbrio, justo e amigo, aguardando a bem-aventurada esperança e o parecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si como um povo seu especial zeloso de boas obras. Iremos para Pedro, 1 Pedro 1, 13 a 16. Ele nos diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho, e eles não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos ler o versículo de número 16, toda a igreja do Senhor Jesus. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém. Que Jesus nos abençoando. Nós iremos orar por as palavras dominical em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer. Pai querido, por esta palavra
lá na escola dominical, pedindo que o Espírito Santo de Deus tire todo o embaraço da nossa mente, toda a preocupação, e que o Espírito Santo possa envolver a sua palavra dentro do coração de cada um nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, podem sentar. Graças a Deus, vamos nós estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo nessa última lição da escola dominical do ano de 2025. Irmãos, graças a Deus estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pedindo a Deus que Ele continue falando aos corações da igreja no nome do Senhor Jesus. A introdução desta lição, irmão, ela vai abrindo já um espaço para a nossa mentalidade. Eu sempre gosto de ler essa introdução, deixando já uma reflexão para cada um de nós e já entendendo o que a lição vai falando para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizendo, olha aqui o que diz, ao longo deste trimestre, que é esse que nós já estamos estudando, finando, ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Eu sempre gosto de falar sobre essas três coisas, né? Glória a Jesus. Por como enfatizar nossa declaração de fé. O homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, enfatizamos o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, não é, irmãos? Porque é esta lição que estamos estudando hoje, né? Vai falar muito sobre o corpo, alma e espírito, que é o que nós vivemos e o que Deus fez nós na matéria-prima, que é a terra, o barro. E Deus fez, mas assim Ele colocou algo especial dentro de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos continuar adorando a Deus e pedindo ao Senhor Jesus que o Espírito Santo continue falando ao coração da igreja nesta noite, no nome de Jesus. Nós estamos também, está conosco o nosso irmão Alex, né, irmãos? Graças a Deus, está aqui com a igreja do Senhor desta escola dominical. A igreja está feliz, diga comigo, amém. Graças a Deus. Deus possa abençoar o céu do Senhor. E assim nós vamos juntos adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré nesta noite. Creio que o Espírito Santo, ele tem muita coisa para falar ao nosso coração através desta palavra da escola dominical no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, nós vamos ouvir nosso irmão Alex. Senhor, palavra dominical, e assim nós vamos, irmão, com certeza, vindo e nós vamos aprendendo. Você viu que nós aprendemos uns com os outros. Então aqui nós vamos aprendendo uns com os outros, e assim Deus vai falando aos nossos corações em nome de Jesus. E eu creio que daqui para o término deste culto, Deus vai continuar falando com a igreja, porque o dono desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos salvados. O instrumento da mão de Deus, mas o autor daqui é o Espírito Santo de Deus. Amado Jesus. Oh, Jesus amado. Vocês vão com sempre glórias ao Pai do Senhor. Vamos ouvir o diácono vão liberar. Nós daremos continuidade ao trabalho do Senhor esta noite. Creio que todos estão alegres, porque vieram no melhor lugar, que é a casa de Deus, aonde com certeza nos alegramos de chegar à última lição do ano. Graças a Deus, com saúde.
mesmo passando por dificuldades, por problemas, por enfermidades, porque a saudade dos tempos. Mas Deus permitiu que nós chegássemos até o último culto da escola bíblica. E eu achei bom que o pastor nos autorizou até chegar até aqui para cultuar com os irmãos. A alegria do crente está comigo. O crente deve estar unido com os irmãos, a palavra do Evangelho. E esse Evangelho nos fortalece, nos sustenta, nos dá vitória. Eu me sinto muito feliz de estar aqui neste lugar. Me sinto alegre em estar na presença do Senhor. E Deus, Ele tem sempre falado aos nossos corações. Ele fala aqui no primeiro ponto. E eu creio que Deus, Ele preparou algo para nós nesta noite. Do fortalecimento espiritual, do crescimento espiritual, de oportunidades de vencer. O crente, ele tem que perseverar na palavra de Deus. O crente, ele tem que perseverar no Evangelho. Ele não pode desanimar. Muitas das vezes nós olhamos para o problema e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus, Ele tem misericórdia. Muitas das vezes olhamos para o problema e dizemos: Senhor, será que eu vou vencer? Senhor, vai porque eu estou contigo. É nos momentos mais difíceis de tua vida que eu te carrego. É nesse momento que você olha para um lado e para o outro e diz que não tem jeito, que eu mostro a você que tem jeito sim. Porque o ano ainda não acabou, mas os projetos que eu tenho para você são projetos grandes, projetos de vitória, projetos de trazer de volta aqueles que estão desviados da casa do Senhor, projeto de renovar a aliança, aquela aliança que está quebrada. Projeto de quebrar aquelas correntes malignas que tem tirado o crente da presença de Deus. É promessa do Senhor fazer coisas novas. É promessa do Senhor renovar crente neste lugar. É promessa do Senhor fazer um 2016 diferente. 2026 está chegando. E eu creio que as promessas do Senhor chegam. Será um ano próximo. Porque é tanta maldade neste mundo corrompido. É preciso o Senhor colocar a mão. É preciso que o Senhor agir. E que 2026 vai ser um ano do reboliço grande em nosso país. Milagres vão acontecer e muitos vão voltar para a casa do Pai. Os amados, no primeiro ponto, eu irei falar da preservando a esperança escatológica. Preservando. E quando eu leio, quando eu olho para a Bíblia, a melhor coisa que você tem que preservar é a palavra de Deus. Nessa lição de hoje você vai ver que muitos vão tentar tirar você da presença de Deus. O mundo anda de encontro à palavra, encontra o ensinamento bíblico. E o alvo do crente é caminhar para o céu. O alvo do crente é não olhar para trás. É olhar para frente, é olhar para Jesus, é não olhar para a dificuldade. É não olhar para o problema, é não olhar a acusação que acusa todos os dias. Todos os dias o inimigo nos acusa, mas todos os dias o Senhor diz: olhe para frente porque eu estou contigo. Aleluia. E aqui nos diz, primeiro ponto, o alvo celestial.
persevera. A esperança está lá, depositada em Jesus. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santidade integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade. Esse deve ser o maior anseio da minha e da tua vida, de estar no céu com Jesus. Esse é o melhor presente que Deus nos dá, a salvação eterna através da sua palavra. O anseio pela eternidade tem que ser constante. Senhor, eu quero estar do teu lado. Eu quero vivenciar a tua palavra. Eu quero vivenciar o teu Espírito Santo. Eu quero vivenciar em minhas vidas as tuas promessas. Eu amo estar no melhor lugar, no lugar celestial, na eternidade, com teu Pai, com nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vida de Cristo. Você vê, meus amados irmãos, que textos bíblicos, eles mencionam que Jesus, ele vai vir uma segunda vez. Primeira vez veio para o que era seu, veio para os seus, mas os seus os desprezaram. Levaram ele ao matador, levaram ele à cruz. Mas o que eu me alegro, aleluia, que a Bíblia diz que Jesus em sua palavra diz: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou e dou por a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim para o que era seus, mas eles me desprezaram. Mas todo aquele que recebeu a minha palavra foram feitos filhos de Deus, e não para desobediência. Então a Escritura me mostra que Jesus virá uma segunda vez para levar a sua igreja para esse lugar santo, esse lugar celestial, esse lugar que almejamos, um descanso eterno, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, nem ranger de dente, lá será alegria e não terá sol, porque o Senhor iluminará todo aquele lugar. De modo a conscientizar os crentes da necessidade de viver santo. Hebreus 12, 14, capítulo 3, 11 e 14. Sabendo disso, Satanás sempre repete as estratégias adotadas desde o Éden. Qual é a estratégia que o inimigo tem usado? Não tem jeito. É só um pouquinho, não vai fazer mal algum. Ele enganou Eva ali no jardim do Éden, trazendo um engano, trazendo a decepção, trazendo a tristeza, trazendo a desobediência. E ele tem feito muito isso com os santos nos últimos dias. Santos daqueles que aprenderam o Evangelho, outros que um dia estavam na igreja, que até faziam um trabalho bonito, mas que às vezes é enganado pelo inimigo. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia diz que eu vim para que ele tenha vidas e atente a uma mudança. Eu falei no início dessa luta que é travada. Eu falei no início que nosso adversário ele só tenta isso, tirar você da presença de Deus. Porque ele sabe que aqui na presença de Deus você está feliz, você está alegre, porque você caminha para o céu. Você caminha para o alto, ele não quer que o crente tenha felicidade. Ele não quer que o crente seja abençoado.
Ele quer destruição total, porque ele é filho da desobediência. Então o leitor ele nos alerta para nós ficar percebido que vai ter muitos tentando tirar a nossa paz, tirar a nossa esperança, tirar o nosso descanso. E quando vier esses problemas, quando vier essa situação, você diga: eu tenho um Deus que faz eu suportar todos os problemas da minha vida. Eu tenho um Deus que preparou o melhor para mim, não aqui na terra, mas no lugar celestial. O lugar celestial preparado para a igreja, o lugar celestial preparado para o santo, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, ele preparou um lugar especial. E aqui ele nos diz que Satanás tenta confundir a mente do ser humano, tenta desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, 4, 5. Porque ele é contra a palavra de Deus. E por ser contra a palavra de Deus, ele é aquele que persegue os santos, tem tranquilidade. Você vê que a Bíblia diz que os profetas passaram dificuldades tremendas, as mortes tristes deles, partindo de Jesus, partindo dos seguidores de Jesus. Você vê que o lugar preparado para a igreja é no lugar celestial, porque este mundo aí fora é um mundo corrompido, aonde a Bíblia diz que este mundo pertence à maligna. Então ele vem sempre contra os conceitos bíblicos da palavra, do amor, do Evangelho. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. Em outras palavras, eu digo, errar o alvo é você olhar para trás. Errar o alvo é você pecar contra o Espírito Santo. Errar o alvo é você ler a palavra e não obedecer a santa justiça. Errar o alvo é você se distanciar da presença de Deus. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? Aí eu pergunto: o que Jesus fez para você se afastar dos caminhos de Deus? Jesus ele deu um maior exemplo da sua própria vida, por mim e por você. Eu fico muito triste, porque nos últimos tempos passamos por tanta dificuldade, por tantos problemas espirituais. A cegueira espiritual está grande. Muita gente perdendo o desejo de adorar a Deus. Muita gente perdendo o desejo de servir a esse Deus vivo. Perdendo e errando o alvo, como diz o leitor. A nossa vida sem Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada, a miserável perspectiva meramente terrena e finita, e nos sincroniza com o propósito celestial eterno. Meus amados irmãos, só a misericórdia do Senhor para trazer de volta aqueles que estão afastados dos caminhos de Deus. Só a misericórdia de Deus para tocar e mostrar a eles que Jesus está de braços abertos, esperando eles dar um passo, porque um dia aceitaram Jesus, eles conhecem a palavra. Tem pessoas que nasceram no berço evangélico, mas hoje estão distantes de Jesus, porque pararam de olhar para o céu. E é triste quando se deixa de olhar para o céu. Meus irmãos, olha esse passo, vamos para o segundo ponto. E vai falar oposições à vida celestial. Você viu que o leitor diz
O primeiro ponto que o alvo celestial. Você vê que diante da lição, ela foi percorrendo, você viu que o leitor começa a mostrar que tem sempre alguém querendo tirar você do alvo celestial. Tem sempre alguém querendo tirar você da presença, é Satanás. E Satanás perdeu nesta noite, porque o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus é que fortalece a cada crente, a cada irmão, a cada irmã, a colocar em seu coração as armaduras espirituais para vencer e sair fora. Aleluia, o arranjo sobre o inimigo e o Satanás partir em retirada. Deus ele dá isso, ele dá a você proteção divina nesta noite, ele dá capacidade espiritual. Meus amados, no segundo ponto, vai falar oposições à vida celestial. Eu falei aos irmãos que Jesus sofreu ali na cruz, uma humilhação tremenda, chicoteado ele, bateram nele, humilharam, cuspiram, rasgaram as suas vestes, o sangraram. E nós vemos que eu falei do Jacó, Estevão e os demais, tantos perseguidos, mas sempre eu me alegro. E mesmo perseguindo, eles não negaram a fé que foi em Jesus. Porque a esperança deles é a celestial, não aqui da terra. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério. A começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Lembra? Quando ele foi conduzido, a Bíblia diz que Satanás começa a mostrar a ele, induzindo ele, trazendo a ele tentações, dizendo: olha, eu sou dono de tudo isso eu te dou, se prostrares a mim e me adorares. Tentando Deus que é dono de tudo, tentando Deus que tem todo o poder e autoridade. Jesus ele nos dá a esperança de lutarmos para vencer. Eu creio muitas das vezes aí, transforma essas pedras em pães e as filhos de Deus. E Jesus disse: nem só de pão terá o homem, mas toda palavra do Senhor nosso Deus. Há sempre uma tentação perante Jesus, mas há sempre um escape pela palavra. Jesus ele confrontou Satanás pela palavra. Jesus ele confrontou Satanás pelas escrituras. E Jesus expulsou Satanás com seu poder. Afastou de mim Satanás. E esse poder e autoridade é dada a mim e a você nesta noite, de impor essa autoridade que Jesus nos deu. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores, é o que nós temos. Aonde o apóstolo Paulo chegava para levar a palavra, muitas das vezes era apedrejado, muitas das vezes era zombado. Os opositores eles só querem tirar você da presença de Deus, te humilhar. Mas Paulo seguia essa fé. Mas Paulo tinha uma fé grande em Deus, em Jesus. Essa fé de adiante. Essa fé de não entristecer com o que falta você fora. Ele tinha uma fé tão grande que ele olhava para o alto. Ele olhava para a nova celestial, a nova Jerusalém. Ele olhava para cima. Porque do alto vem o socorro, como o salmista nos fala, olhar para os montes, porque do alto vem o socorro. E isso eu tenho, colocado em meu coração, e coloco neste doido, diante da dificuldade, diante do problema. Você tem um Deus
e vai fazer você vencer. Você vai passar pelo Jordão cantando, aleluia da vitória, e vai descer o que Deus é na tua vida. Sempre diga ao mundo aí fora: Deus é na minha vida. E como falei, o apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o Evangelho a temas e questões temporárias. Aos Coríntios ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos. O encanto que limitaria a eficácia da fé cristã e esta finita vida. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Veja, eu falei que ele olhava para cima. O apóstolo Paulo olhava para o alto. O apóstolo Paulo olhava para aquele que tem misericórdia de mim e de você. Ele falava da ressurreição de Jesus, eles não acreditavam, eles iam ao contrário. Ele falava que Jesus tem poder, ele dizia que Jesus não tem poder algum. Eles eram sempre de contra a palavra. E o que me chama a atenção foi falar a eles: se esperarmos em Cristo só nesta vida, porque para eles, só existe esta vida. Não existe ressurreição. Não existe salvação. E o apóstolo Paulo ele nos diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é a alegria de quem colocou em seu coração o plano da salvação de Cristo. E no terceiro ponto, você vê que opositores é a mesma coisa de lá do Jardim do Éden. Começou lá com engano e veio percorrendo e criando raízes de amargura, de engano, e muitas das vezes se infiltra até mesmo dentro das igrejas. Muitas das vezes a irmã cantava, muitas das vezes a irmã louvava, muitas das vezes a irmã pregava, mas veio engano. E muitas das vezes, se você estiver com sua mente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você entra num processo de separação espiritual. E nós não queremos, e nem Jesus quer, que você abra a sua mente para o mundo. A sua mente tem que estar voltada para Jesus, para Ele, para a sua palavra. Ele quer que você tenha dentro do seu coração perspectiva de ir aí fora e pregar de Jesus. Eu vou pregar de Jesus para você. Jesus ele vai te libertar deste mal. Jesus ele vai te libertar desse vício. Jesus ele vai te libertar dessa cachaça. E se tiver endemoniado, Deus vai te dar autoridade de você ir com as mãos sobre ele e tirar o demônio que está sobre ele. Você crê? Eu creio. Terceiro ponto, você veja, opositores de quem? De nós e de Jesus. Opositores, inimigos. Aquele que é opositor da palavra, ele se torna inimigos de Deus. Aqueles que se opõem ao Evangelho se tornam inimigos da palavra. Esse ponto vai falar que inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Não priorizava a palavra, não priorizava o Evangelho, não priorizava a santidade,
não priorizava o batismo com o Espírito Santo, não priorizava a ressurreição dos mortos, não acreditava na cruz, não acreditava no sacrifício de Jesus, não acreditava em nada. Colocava o seu desejo nas coisas terrenas, nas riquezas, com que não se acabava, ou seja, só priorizava a vida. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, que quem faz, quem segue esse caminho, ele segue o caminho de perdição, ele segue o caminho de adoração a outros deuses, ele segue o caminho de separação de Deus, ele segue um caminho triste, um caminho de condenação eterna. É duro, porque o inimigo, ele perece. Que a Bíblia nos diz que quando Jesus vier, estabelecerá o seu trono, o seu reino, e derrotará Satanás para todo sempre. E toda hoste maligna do inimigo, junto com Satanás e seu demônio, eles vão para as profundezas do inferno para toda a eternidade. E nós, a Igreja de Cristo, estaremos com Jesus, glorificando e enaltecendo o nosso Deus. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles. É para confusão, deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. É o inimigo da cruz de Cristo, Filipenses 3,18. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Espere o Salvador. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso. Vamos passar por isso, vamos passar perseguição, vamos ser afrontados, mas nós vamos passar, aleluia, vamos vencer. E Jesus transformar esse corpo abatido num corpo glorioso. Nós não se entregaremos ao inimigo, mas entregaremos a nossa vida a Deus. É a Ele. As provas vêm, mas nós dizemos: Senhor, estou aqui. Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz, poder e sujeitar também assim todas as coisas. Filipenses 3:21. Há ensino semelhante aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Meus amados irmãos, continuem orando por nós, pela igreja, e que os opositores da nossa vida, eles saibam que quando viemos a voltar, nós temos um Deus nos protegendo. Nós temos esperança na eternidade. Nós temos esperança e somos santificados pelo Espírito Santo e pela palavra. O crente deve estar focado na palavra de Deus. O crente deve estar ciente que ele tem que estar separado do pecado. Nós sabemos que pela graça Deus nos dá força e vitória. Devemos estar cada vez mais fazendo o caminho do Senhor, de levar o Evangelho, de levar a palavra, de fortalecermos através de Cristo.
Eu sou grato por estar aqui neste noite. Eu sou grato por poder estar com essa nesta noite. Um culto maravilhoso, abençoado. A escola bíblica, ao lado de Diácono João, ao lado de João. Deus tem muito para falar nesta noite, através do diácono, através da palavra, e que eu desejo aos irmãos um ano abençoado, um ano cheio de Jesus na vida. Os planos e os projetos do Senhor se encontram na vida de vocês e na minha vida. E vamos orar. Apresente aquele que está afastado do caminho do Senhor. Nesta noite eu vou apresentar Fulano, Cicrano, eu vou apresentar a vida de Beltrano. Eu vou pedir a Jesus, toca neles, para que eles estejam conosco. Amém? A essa oportunidade. Meus amados, graças a Deus, mais uma palavra que eu sempre recebi. Nesta noite, nós cremos que já temos se alimentado da palavra e vamos continuar se alimentando, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e pedindo a Deus para que nós não venhamos perder o alvo. A pior coisa para a vida de um cristão é perder o foco de Jesus Cristo. Perder o alvo de Jesus Cristo. Mas vamos ouvir nós temos certa vez, ele vai seguir, ponto 2, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Salve, irmão, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, com muita alegria, nós estamos aqui reunidos para aprender. Essa última lição desse trimestre é a lição número 13. Quero aqui ler um pouquinho no segundo tópico, que tem o título Perigos de Teologias Modernas. É o título desse segundo tópico. Perigos de Teologias Modernas. Primeiro, um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido, altas militâncias e ideológicas, sociais, políticas, econômicas, enfrentado por expedientes meramente humanos. Nós encontramos essa passagem lá em Lucas, no capítulo 17, verso 26 ao 30, 18 e 1 a 8. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Analise se há difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido e relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena. Aleluia. Meus irmãos, esse tópico 2 está dizendo aqui bem claro, quando Paulo dizia, 2 Coríntios capítulo 5, insiste-se a difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde, empobrece o sentido e relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Meu irmão, essa doutrina aqui
que falam perigos de teologias modernas, ela faz o quê? Ela enfraquece a igreja, aleluia. Teologia bíblica que não confronta o pecado, que confunde, empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Então, o que é que ela faz? Sobre o pretexto de levá-la para a arena. Amém, meu irmão? Meu irmão, continuando aqui, estou lendo no tópico 2. Pública atual para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, mesmo poder de Jesus opera que conservamos entre nós os verdadeiros sinais que devemos seguir os que creem. Expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas, que está em Marcos 16, versos 17 a 18, e tudo isso na perspectiva da enfermidade. Meu irmão, nós veremos aqui, glórias a Deus, quero deixar aqui um pouquinho para nós, que diz aqui, que vivemos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, aleluia, melhorando pela vida de Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui, glórias a Deus, melhorando pela vida de Cristo, quando diz aqui na lição bíblica, onde nós lemos, diz, mas como é santo aquele que nos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Meus irmãos, é o que nós chamamos a atenção aqui. Quando o apóstolo Pedro disse aqui, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque escrito está, glórias a Deus, sede santos, porque eu sou santo. Amém, meu irmão? A Bíblia nos adverte, nós devemos ter ser santo, a orar uns pelos outros, pedir a Jesus Cristo, vir todos os cultos, sentir a alegria que Deus está aqui nesta noite, para nos renovar, curar, transformar, batizar, livrar da bênção do céu, saúde, livramento e paz. O Senhor Jesus Cristo está aqui para ajudar. Como nosso irmão está segurando aqui o microfone, ele está me ajudando, e eu ajudo ele em oração, e a igreja do Senhor que se encontra aqui. Nós viemos aqui para vencer, porque nós somos santos e servimos. Nós somos santos e servimos a Deus com santidade, santificação, beneficência, saúde e paz, desejando bem. Que Deus abençoe os irmãos. Eu deixei no tópico 3, meus irmãos, aleluia, 2 e 3. Deixei para os irmãos, glórias a Deus. Quem está aqui realizando 2 e 2. Uma santificação uma santificação completa. 2 e 2 cristãos. Amém? É isso aí que é abençoado a oportunidade. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, graças a Deus por mais uma palavra, né, que nossa glórias a Deus. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para que nós também sejamos santos, como Jesus Cristo tem exercido da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Graças a Deus, né, Maurício, é importante, final desse primeiro. Eu creio que a igreja está aqui atenta
sempre para aprender. Orando e pedindo a Deus que Deus continue abençoando e falando com a igreja. E vou perceber que esta lição desse trimestre, ela começou na primeira lição falando de corpo, alma e espírito, e está findando falando do tratamento do corpo, da alma e do espírito. Aleluia! É isso, irmão. Nós começamos o trimestre 13, né? São 13 lições, e na primeira, lição número 1, vinha falando do corpo, alma e espírito. E agora vem falando do tratamento do corpo, da alma e do espírito na lição final, para que nós se liguem que Deus quer algo de nossas vidas, irmãos, muito especial para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É como que estava lembrando de nós lá atrás, né, sobre o homem, né, corpo, alma e espírito. O homem, corpo, alma e espírito. Quando fala o homem, corpo, está falando de carne, está falando do homem barro, do homem pó. O homem foi criado com uma matéria-prima, conforme está escrita a palavra de Deus, que é o barro. E o que eu achei lindo nesta palavra de Cristo é que realmente, irmão, é para que nós nos cresçamos. Quando nós queremos crescer, nós dizemos: opa, pare, baixa o nariz, você é barro. Não, nós somos barro, para. Por isso que eu não me acho crescido, leilando, nem mal inteligente, porque eu sou barro. E quando nós lembramos que somos barro, nós estamos lembrando: cuidado, o filho quebra. Porque barro se quebra, né? E a felicidade da igreja é porque tem um oleiro, viu? E o oleiro ainda conserta vaso quebrado, quando dá lugar. Deus é fiel, poderoso e eterno para continuar ajudando a igreja. Por isso que Jesus quis fazer o homem de uma matéria-prima diferente, não é? Deus podia ter feito o homem de ferro, não, de aço, né, de bronze, né? Mas Deus nem fez o homem de bronze, nem fez o homem de ouro, nem de prata e nem de uma barra de ferro. Jesus disse: eu vou fazer tudo no barro, para tu saber que a porta se quebra. Por isso que ninguém pode se crescer, porque ele é barro. E barro quebra. Agora a felicidade é que tem um oleiro, que ainda conserta vaso quebrado, né, irmãos? Glória a Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas, porém, diante das palavras que os irmãos já passaram, meditando aqui no primeiro ponto, aqui no segundo ponto, top 1, né, que fala muito importante, já vem falando, né, do perigo de teologia moderna, né? Foi onde o irmão passa no primeiro ponto e no segundo ponto. Teologia moderna, tem que ter cuidado. O camarada faz uma teologia aí bem moderna, aí empurra o dedão, vai do dedo. E ainda tem pregador, irmãos, que não esquece de ser barro. Aí depois vai pregar, bota o dedão pro lado de lá com a bola para mostrar que tem um anel com armadura. Não é pecado não, irmão, o anelzinho com armadura não. Agora o pecado é se confiar na teologia e no Espírito Santo. Não é, irmão? Mas se confiar no Espírito Santo de Deus, andar na palavra, o Espírito Santo honra. Mas a gente tem que ter cuidado, não é? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus ainda quer usar muita gente nessa terra, né? Usar muita gente nessa terra ainda para a glória do seu reino. Então a igreja, ela tem este cuidado da teologia moderna. Eu já passou aí. Vamos lá para o ponto 2, eu vou ser bem rápido aqui, em nome do Senhor Jesus, mas os irmãos vão acompanhando comigo. Viu, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje está um pouco ainda nem para escutar o trecho dos irmãos, quando vão lendo, que vamos sempre escutar os irmãos para ir lendo o texto. Mas os irmãos vão aí atento, vou descendo aqui, discorrendo, dentro da lição, os irmãos vão pegando a ele, e eu creio que Deus vai preenchendo a nossa mentalidade pela graça do Espírito Santo de Deus, né? Então, o segundo ponto 2 diz assim, ó: falso discurso. É um perigo, né, irmãos? Falso discurso. O que é o falso discurso? É aquele discurso bonito, aquele discurso bem explicado, mas sem a obediência de Cristo, sem o temor de Cristo,
sem nada de Cristo. É um discurso, por exemplo, como os fariseus, lá em Mateus 23. Eles tinham um bom discurso, ele tinha uma boa palavra, mas não obedecia a palavra. E ele se perdia aí, era onde ele se perdia. Mas vamos lá, falso discurso. O cristianismo moderno, já está falando cristianismo moderno, corre um sério risco de... Olha isso aqui, irmãos. Um risco de ser marcado em parte, mas por discurso que pratica. Está vendo isso, irmão? Tiago 1:2, né? Um discurso praticado, isso ganha uma amplitude ainda maior em tempo de comunicação tão voltar, orientar de carnais, mais voltado à cultura intelectualidade. Irmão, aqui está falando de coisas terrenas, né, irmão? Uma vida fracassada, né, irmão? Na fé, uma vida assim que traz algo terreno e não espiritual. São muitas às vezes as vozes cristãs que criticam qualquer tradição, ignorando os seus fundamentos. Quantas pessoas, né, irmãos, têm ignorado o fundamento da igreja pentecostal? Os fundamentos que você aprendeu pela palavra de Jesus Cristo, o fundamento da verdade da Bíblia, e muitos têm ignorado esse fundamento por viver talvez em um discurso moderno. Aí ele vem como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologia moderna alheia e realidade do crente em seu cotidiano, né? Precaver, irmãos, é ter cuidado, afastar. Precaver é você ter aquele cuidado daqueles ensinamentos humanos sem Cristo, sem fundamento dentro da doutrina da Bíblia, da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um cuidado, irmão, porque se nós não se precaver, nós podemos perder o foco. Nós podemos perder o alvo, conforme o nosso irmão já falou aqui, sobre o alvo que é Cristo. Ou seja, em seu bairro ou comunidade rural, é permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples. Não é, irmãos? Pregando um evangelho simples. O evangelho de Jesus Cristo, irmão, é um evangelho simples de poder e autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Você veja, irmãos, um evangelho simples, um evangelho de poder, mas é um evangelho de caráter, um evangelho de moral. Você veja, irmão, que se você vê a pregação de Pedro, era um homem que não tinha tanta leitura, mas, irmãos, Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que numa da pregação de Pedro, aquele homem simples, aquele pescador de peixe, aquele homem teve uma palavra simples, mas cheia de autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aquela pregação impactou a mente e o coração daqueles que ouviram a mensagem do Espírito Santo, transmitida por Pedro de uma forma tão grande que quando ele encerrou a mensagem, ele disse assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador? A Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendeu aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi uma mensagem tão da maneira que talvez alguém queria ouvir, mas foi a mensagem dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E porém, a palavra de Deus continua dizendo aqui nesta noite, porém, integral e poderoso, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Irmão, escuta bem.
Olha, escute bem uma pregação que é dirigida pelo Espírito Santo dentro do crente que obedece a Deus. É uma mensagem simples que tem fundamento. Olha a mensagem que não foi tão simples. Olha aqui, ó. Porém, entregar é o poderoso Jesus. Olha aqui, ó. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Isso é uma mensagem poderosa, e nós sabemos que ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Crente não pode perder, irmãos, esse entendimento, essa graça da volta de Jesus Cristo. O crente tem que estar atento, irmãos, sempre observando e dizendo: eu estou esperando Jesus Cristo. Ele não voltou até agora, mas eu não vou desistir de esperar a volta de Jesus. Essa deve ser o foco da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Quantos perdeu, né, irmãos, conforme o irmão já falou aqui, a direção com Deus, perdeu o foco do céu, perdeu o desejo de buscar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, porém, irmãos, vamos lá. O 3 ainda não diz prosperidade, especialismo, engajamento cultural. Olha isso. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. Está vendo isso, irmão? Quantos ventos teológicos que vieram e se foram? Porque se não tiver, irmãos, a verdadeira palavra de Deus no coração, se vai, às vezes não permanece como um verdadeiro cristão diante de Deus. A palavra do Senhor nos mostra a própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando seguiram. Está vendo isso, irmão? De quando seguiram, né, a teologia verdadeira, ou aquele que tem a palavra de Deus em Cristo Jesus. Reduzir a esperança cristã. A conquista terrena leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existência. Está vendo que coisa séria, irmãos? Aqui reduz, né, irmãos, a caminhada para o reino de Deus, quando nós perdemos esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Foi o que Paulo concluiu. Diante dos que em Coríntios, né, irmãos? Em Coríntios negava o caráter escatológico da fé cristã. Irmãos, lá em Coríntios, irmão, Paulo já combatia com isso. Um já negava o caráter, né, da escatologia da fé cristã. Escatologia, Cristo, estudo, a verdadeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo já foi necessário, irmão, naquela época, há muitos mil anos atrás já, Paulo já estava combatendo contra isto, para que o cristão tivesse cuidado para não perder o alvo, não perder a sua comunhão com o Senhor Jesus. O apóstolo não os poupou, chamando-os de besta fera. Está vendo isso, irmão? O apóstolo Paulo não passou a mão na cabeça desses teólogos, dessas pessoas que estavam fora do plano de Deus. Aí Paulo chamou de besta fera, ironizou, comamos, camamos com o que bebemos,
que amanhã morremos. 1 Coríntios 15, 32. Aquartelemos-nos também da convicção cristã, inspirada na escatologia calvinista, amilinista, está vendo isso, irmão? Que descrendo, eles descria, né, na palavra, descrendo no arrebatamento da igreja, eles não criam em um milênio literário, está vendo isso, irmãos? Eles não criam. E era necessário nós ter esse cuidado, irmão. Ainda hoje tem. Ainda hoje tem pessoas que não creem que existe o céu, que existe o inferno, e que ainda não vai para o céu e vai ficar aqui. Mas a igreja pentecostal, a igreja de Jesus Cristo, tem que estar atento porque ensina a palavra do Senhor Jesus Cristo. Enfatiza o engajamento político e cultural para a redação do sistema humano e não a programação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Está vendo isso, irmãos? Ignora, entra pelo caminho da tradição, mas a igreja de Jesus Cristo tem que ter este cuidado para não errar este foco, né, irmãos, em nome do Senhor. Esta lição de hoje, ela está trazendo uma grande reflexão nesse trimestre final de 2025. Está trazendo uma reflexão, irmãos, para que nós ingresse o outro trimestre, ingresse o outro ano, se nós estiver vivo, com mais cuidado, com mais vigilância, com mais zelo, como um cristão verdadeiro diante do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vem aqui dizendo, pois é como vendeste-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Olha o que ele diz aqui, pregação bíblica é arrepender-se-vos, pois e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Porque sabemos, irmão, que é preciso se converter, se arrepender, para ser perdoado ou apagado os nossos pecados aqui nessa terra, para a glória do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos, atentem, irmãos, estas palavras de Deus guardando no coração da igreja, para que nós não venhamos esquecer. Cremos que nós não somos um computador, para que nós pudéssemos gravar tudo que temos ouvido hoje aqui nesta noite. Mas a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, ele lembra a nós daquilo que nós ouvimos. Então nós vamos continuar pedindo ao Espírito Santo que Deus nos lembre dessas palavras que nós temos ouvido, para que assim possamos estar mais vigilantes diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos dar uma passadinha, irmão, no ponto 3 dessa lição. Cremos que daqui a pouco estaremos finalizando esse trabalho, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem ensinado à sua igreja. Olha esse terceiro como fala, conservando espírito, alma e corpo. É necessário nós conservar, é necessário nós zelar, irmão. Espírito, alma e corpo. Não podemos somente olhar e dizer assim, Deus só quer que nós conserve o corpo, ou sua alma. Ele quer que nós zele dos três, que está em nós, corpo e carne, esta matéria propora, que é esta capa que todo mundo nos vê. Jesus pede para que nós tenhamos este cuidado, esse zelo, até porque sempre eu digo, irmãos, que a verdadeira santidade do Espírito Santo dentro de um crente nasce dentro e sai para fora como uma luz, que brilha e traz uma reflexão de quem a nós serve, a quem nós estamos vivendo para Ele aqui nesta terra. Então isto é claro pela sua palavra do Senhor Jesus. Por isso que Ele fala, eu acredito que quando o crente ele conserva bem o seu corpo, é
é porque dentro dele tem um zelo. Não poderemos ser como os fariseus, que somente era demonstrado às vezes pela sua palavra ou pela sua filosofia de fora, e às vezes por dentro vivia outra coisa. Mas a igreja do Senhor, em primeiro lugar, esta igreja sabe que um dia vai se encontrar-se diante de um Deus grande, de um Deus poderoso. Irmãos, Deus estava me dando uma palavra nesses últimos dias, que eu não vou tratar desta palavra, não, mas aqui nós sabemos, irmão, que nós temos zelado o nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, de uma forma muito grande, irmãos, muito grande. Nós temos que ter cuidado, porque tudo que é pecado, irmão, é pecado ao vivo e pecado ao oculto. Diante de Deus, tudo é pecado. Eu estava observando, irmãos, pela palavra de Deus, e dizendo assim, eu mesmo dizendo assim, Senhor, misericórdia. Jesus falando comigo, trabalhando, e às vezes com o Espírito Santo ele vai manifestando a sua palavra ao nosso coração. Irmão, nós temos ensinado, como eu também tenho aprendido muito com a igreja. E Deus começava a me falar de tanta coisa, irmão, que eu dizia, Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Aí eu dizia, Senhor, aí vinha na mente Deus falando, porque aqui está falando de conservando espírito, alma e corpo. Como esse corpo da gente por fora. E eu sei que isso dói hoje da humanidade. Até a pregação hoje, irmão, ela machuca muito crente. Mas machuca por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos afrontados pela verdade de Jesus Cristo. Não é que é errada, porque ela afronta o nosso pecado. E Deus começava a falar comigo, e você dizia, Jesus é pesado, mas é tua palavra. Porque, veja bem, nós temos que conservar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, irmão. Aí Jesus, eu ficava perguntando assim, meu Deus, se nós falar hoje numa igreja de tudo que é pecado, como nós temos para ensino da Bíblia Sagrada, da escola dominical, a escola, irmão, ensina a Bíblia. É um estudo profundo. Mas escuta uma coisa que eu vou dizer aqui nesta noite. Se machuca ou não machuca, e aperta a igreja de Cristo ou não, sim ou não, você vai ver se aperta ou não. Olha o que Jesus falava comigo. Se nós falássemos na igreja de Jesus hoje, estou falando só aqui em Betel, mas em todo lugar, se nós passássemos e nós tínhamos um culto de ensinamento, nós começássemos a falar sobre pecado. Aí o pregador olhasse assim e dissesse assim, irmãos, beber é pecado. Vocês iam dizer em bom som, sim. Se eu dissesse que não é pecado, vocês iam dizer em bom som, sim. Andar de todo jeito é pecado, sim. Aí deixa eu perguntar uma coisa de novo. Se eu dissesse para a igreja e bebesse comigo é pecado, vocês iam dizer sim. Beber lá no cantinho para o pastor não ver minha igreja e só beber é pecado, vocês iam dizer não. E se eu dissesse fumar escondidinho lá no quarto é pecado, vocês iam dizer E se eu dissesse para vocês, irmão, é pecado a mulher andar com roupa de homem, vocês vão dizer porque já fez para a mulher, não é? É pecado você andar com uma calça comprida. A nossa igreja não tem esse costume, né, irmãos? Não tem esse costume. É pecado andar com short. A mulher, a jovem, ao vivo, E se eu dissesse quantas pessoas usam debaixo da saia? E se Jesus dissesse, se é pecado, porque ama? Porque se é pecado ao vivo, é pecado ao vivo, irmão. Nós fomos preparados diante do juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Se esse pecado, irmão, não levar você ao inferno, amém? Porque se levar, irmãos, muitos cristãos estão perdidos. Mas é a palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a falar com ele. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia da igreja. Eu disse, Deus,
do céu. Eu sei que essa palavra vai apontar, mas se é pecado, irmãos, ao vivo, se é pecado escondido, então não ouse, irmão. Porque você pode ser impactado no dia de juízo com Deus. Aí você vai dizer o quê? Ô Senhor, eu estava pensando que o Senhor era ao vivo, né? É pobre, mas Deus começou a me levar e falar. Se for mais pecado, se beber pecado, também ser pecado, Deus, misericórdia. Pois bem, o Espírito Santo tem a misericórdia da igreja. Faça uma reflexão em sua vida. E diga, Jesus, se é pecado ao vivo, é pecado ao oculto. Se é pecado, é pecado, é pecado. E como eu vou olhar dentro do outro de Jesus e de juízo. Porque no dia de juízo não vai ser sério. Não vai ter retorno para alguém, meu irmão. No dia do juízo não vai ter retorno para a igreja. O Pai não fica. Por isso, irmãos, que nós falamos corpo, alma e espírito. Sai do seu corpo, da sua alma e do seu espírito para entrar no céu. É sério, mas é a palavra de Deus. Olha na minha consciência, na luta das vezes, Deus impulsa nós para falar a palavra de Deus. Isso impulsa para ter esperado, é Deus, porque eu não quero ser cobrado de Deus. Obrigado, mas é verdade, irmão. Por isso que nós temos que fazer exame de consciência. Há muita desculpa hoje. Deus, há muita desculpa hoje. Desculpas hoje. Ai, desculpa, meu Deus. Desculpa, meu Deus. Eu sempre digo, irmão. Eu não sei, mas eu era mais. Você usar aquela saia bem longa e você andar de carro de moto, mas sua consciência não gravar um pecado dentro de você. Eu sei que é forte, mas foi Deus falou que nós não dá, viu? Deus não estava falando comigo aqui, Deus estava falando lá, trabalhando, e o Espírito Santo dizendo, mas fala do Senhor. Muitas das vezes a tua verdade afronta a igreja, mas é melhor vai ser afrontado e ser salvo do que não ser afrontado do inferno. É melhor Deus apertar a igreja. É melhor Deus apertar nós e marchar ao ponto da glória de Deus. E nós chegar ao túmulo para a eternidade com Deus. Eu estou falando para vocês. Desculpe o que eu falei para vocês, irmão. Eu estou falando para vocês, se isso é pecado, a gente corre um grande risco, não é, irmão? Eu não estou falando, irmão, só para esta igreja aqui, não. Eu sei que está sendo errado. Mas eu não estou falando isso em geral, no mundo inteiro. Não é, irmão, no mundo inteiro. Concebe, olha, só que você está com ela, está mandando conservar seu corpo, sua alma e seu espírito. Até porque naquele dia Deus vai ver o que está oculto. Aquilo que vai dizer escondido. Aos olhos humanos do pastor e do obreiro da igreja. Mas diante de Jesus Cristo, nós não vamos escapar, porque tudo está nu e patente aos olhos de Jesus Cristo. Tudo vai estar nu e patente aos olhos de Jesus Cristo, mais claro do que eu estou olhando para você, que eu estou olhando para mim, velho. Por isso, irmão, que você peça a Deus misericórdia. Peça a Jesus misericórdia. O irmão falou, vamos entrar aqui em 2016, 2026. Que Deus ajude que nós temos expectativa boa. E eu lhe digo uma coisa. E vai depender de você e de mim. Porque se não depender de você e de mim, irmão, tem a parte de Jesus, mas que é de parte. Se você não orou muito no ano 2025, mas se você quer orar,
No último ano de 2026, tem que dar o passo. E a Deus ajuda a despachar. Se você quer jejuar mais, eu 2026, eu passo primeiro. A Deus te ajuda. Deus vai te ajudar, você tem que dar o passo. Jesus, aquilo que eu não fiz nesse ano, me dê ajuda, me dê força para fazer. Aí Deus passa para fazer. Aí Deus vai conservar e vai ajudar você e vai ser uma bênção, irmão. Os irmãos entenderam, não foi, irmão? Deus abençoe os irmãos. Nós vamos descer aqui na lição rapidinho, irmãos, ainda. Então, irmão, pague isso, irmão, pelo amor de Cristo Jesus. Então, está aqui, irmão, esta palavra de Deus. Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Eternidade, irmão, não vai eternidade. Não vai eternidade. Irmão, está cheio de crente no mundo, não está, irmão? Sim ou não? Tá, irmão, não está cheio de crente. O irmão não vai todo mundo, não. Tem muita gente pecando, não ser crente. Aleluia. Muita gente com a primeira mão para o estado dominical, brincando de ser crente, é um perigo. Se Jesus voltar. Em uma epístola que trata da volta de Jesus, escute isso. O apóstolo dedica o último capítulo para abordar estalmente a obra da santificação. Do versículo 12 ao versículo 22. Refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma advertência aberta de toda a aparência do mal. Abstenha-se de toda a aparência do mal. É pesado, mas é a verdade, uma aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, irmão, seja conservado para o dia da volta de Jesus Cristo, irmão. Irmão, Deus abençoe, irmão, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:3. Concede, irmão, concede. Concede, irmão, concede. E sabe, irmão, Deus falou tão forte para mim, que eu me mostrava a coisa dentro do meu olho, que eu dizia: Jesus, Deus misericórdia, Senhor. Eu já estava dizendo: Senhor, tu quer ir falando, vai falando, vai falando, vai falando, Deus vai falando. Irmão, quando eu falei essa palavra, Jesus disse assim, ó. E ainda tem irmão que ainda pega aquele bichinho debaixo da saia, e aí dá uma olhada para ele vestir a saia, ainda olha assim no espelho e assim: se eu pudesse, eu usava, não vivo. Deus dizendo, irmão, para ele, misericórdia, Jesus. É isso mesmo. Se eu pudesse, olha o meu corpo aí, ó. Se eu pudesse, eu deixava assim, mas eu não posso um passinho por cima mesmo. Irmão, já disse, ele fala com fome no nosso coração. Deus abençoe. E Deus fala com vocês. Eu não quero só que Deus fale comigo, mas assim como Deus fala com o pastor, fala com o obreiro, fala com a irmã, fala com o irmão. Se Deus falar, nós vamos temendo mais ao pecado. Nós vamos temendo mais ao pecado. Vamos ficando com cuidado, né, irmãos? Aquele cuidado de pecar, aquele cuidado, irmão. Eu falei aqui, irmão, assim. E sempre que eu não entender, está sendo pecado. Se isto é um pecado, e pode levar para o inferno, então, por que não? Para ter cuidado. Se não leva, amém. E se levar, então, isso que eu falei que é certo, né, irmãos? Será? Mas a Bíblia diz que é pecado algo, nós temos que ter cuidado, né, irmãos? Muito cuidado, muito cuidado. Ah, mas alguém faz por aí. Não vá por ninguém, vá pela Bíblia. Não vá pelo que alguém diz. Olha para a Bíblia, examine ela, leia ela, veja o que Deus está sendo. Não caia no mesmo bujo. Não caia no mesmo pecado, porque muita gente está caindo.
Não, nós estamos entrando em 2026. Vou pedir a Deus para o processo da santificação continuar me santificando. Porque quando a palavra fala de santificação, é porque nós não estamos santos por já não. É que a cada dia, em cada momento, nós vamos santificando. Rema aqui, valeu, santifiquemos. Rema ali, se arrependemos, santifiquemos. E aí nós vamos santificando, dia após dia, minuto após minuto, e assim a palavra de Deus vai revelando para mim. Agora, irmão, quando Deus revelar algo para você que é pecado, não aceite. Notem, vamos orar pedindo a Deus que Deus tenha mais misericórdia a nós. Mais amor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, se nós não zelar daquilo que é de Deus, irmãos, nós não guardar aquilo que é de Deus, se nós não zelar, Jesus pode tirar de nós e dar outro para zelar. Não é, irmãos? Tem pressão de nós zelar, de nós guardar no nosso coração, para que Deus não venha tirar nada de nós para dar outro. Porque Deus tem muita coisa para dar ao seu povo. Uma santificação completa. E agora, para o final, para finalizar. Uma santificação completa. Consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal. Escute isso. Uma santificação completa. Tenha uma consciência em você, irmão, também. E eu também, nesta noite. Não diga assim, meu Deus, como é que eu vou chegar no céu? Vai. Pela graça de Jesus. Pelo esforço que você faz. E pela vontade que você tem de abandonar o pecado. E de deixar o pecado. E de andar para Deus. A graça de Deus vai lhe aperfeiçoar e chegar no céu. Pedro, Paulo, Tiago e João, Moisés, André, Filipe, Bartolomeu e os demais, que foram para a glória, eles não foram porque foram santificados completo. Deus santificou eles pela graça. Foram homens que pecaram, mas se arrependia e pedia perdão. Pedro pecou várias vezes. Um dia eu estava lendo a Bíblia, irmãos, e olhando pela madrugada da Bíblia, eu gosto de olhar um pouquinho e meditar. E eu disse, Jesus, como é difícil chegar no céu. Aí Jesus disse, mas escute, tu já viste na Bíblia os homens de Deus, os que me seguiram? Aí eu comecei a me lembrar de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João. Eles chegaram no céu, estou lá esperando a igreja. Eu disse, Senhor, eles eram perfeitos? Não. Então pronto, vocês vão chegar no céu também pela graça. E eu me alegrei daquela palavra, porque assim, irmão, o pecado que leva nós ao inferno, deixa eu lhe dizer uma coisa, o pior pecado é o pecado conhecido. O pecado que você sabe que é pecado e você continua pecando sem nenhum recurso de se arrepender. Esse é um pecado que não tem volta, porque é um pecado que você está dizendo na mente, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo. Você está fazendo cosquinha. Mas quando você se arrepende e diz, Senhor, eu estou botando força para o pecado, me ajuda. Aí já viveu voltando para trás de pecado. Se tu ainda pecar, mas Deus está dizendo, eu estou vendo que tu não tem força, e tu pecou, mas tu não queria pecar. Mas aqui tem uma advogado que vai te ajudar, porque tu pediu perdão. Porque a Bíblia diz que hoje Jesus Cristo é um advogado para a igreja. Então, irmão, veja aqui, olha, consciente de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal. E a consciência desse, irmão. Jesus, eu não faço tudo completo, Senhor. Eu estou me esforçando. Estou pedindo a Jesus para que Jesus me ajude, para que eu abandone o pecado e purifique o meu corpo para Jesus. Da maneira que o Senhor quer. Porque Deus, ainda eu estou aqui, Senhor, numa natureza carnal. E por eu estar numa natureza carnal, muitas das vezes eu ainda faço o que eu não deveria fazer.
Isso disse o apóstolo Paulo uma certa vez. O que deveria fazer, não consigo. E o que não devo fazer, eu faço. Isso foi o apóstolo Paulo dizendo. Ele estava falando de quê, irmãos? Do impulso da sua natureza da carne, da sua natureza caída. Porque muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Em outras palavras, se eu sair da mesa do jeito que vai estar o apóstolo Paulo, ele olhou assim e disse assim, olhou a palavra, ó, miserável é o homem que sou. Foi o apóstolo Paulo. Ele estava falando de que, irmãos? Ele estava falando em sentido carnal. Eu estou entendendo que em espiritual eu sou uma coisa, mas eu em terreno eu sou ainda miserável homem que sou. A igreja de Cristo, irmão, ela tem que estar na terra entendendo uma coisa. Eu tenho que lutar no pecado. Mas se eu pecar, Jesus me ajude, que haja em mim um arrependimento, para que eu possa me arrepender. E que haja ainda, irmãos, um corpo de Cristo na igreja, que ainda seja capaz de perdoar aquele que pede perdão por o erro. Está entendendo isso, irmãos? Porque eu estou sujeito, irmão, peço para não cair. Mas eu peço a Deus, Senhor, não deixe que não, Senhor. Mas se eu cair, me dê coragem para eu pedir perdão. Se for necessário, eu pedir perdão à igreja. Mas o que eu quero é inventar a aliança com Deus e ser um crente salvo para Deus sair de Jesus. Uma coisa. E a igreja, ela tem que estar pronta com o coração para perdoar. Porque Jesus, uma certa vez, disse assim como eu vos perdoei, perdoai vós também. Assim como eu vos perdoei, perdoai vós também. Então Jesus fala isso, até porque você também precisa. Muitas das vezes da graça de Deus. Aí diz assim, ó, devemos desejar. Deseje. Se você desejar alguma coisa, Deus vai te aprovando. Oh Deus, eu desejo ser mais santo. Eu desejo ter mais a Bíblia. Eu desejo ter mais conhecimento. Eu desejo que Deus me dê mais entendimento. Eu desejo fazer mais para o Senhor. Eu desejo, Senhor, multiplica a minha vida espiritual. Isso é um desejo, eu tenho esse desejo. Aí aqui diz assim, devemos desejar e buscar continuamente nos aperfeiçoar, olha aí, em santificação. Apocalipse 2:11. Uma santificação completa. Desejo, irmão, santificação completa. Eu vou desejar, eu vou pedir a Deus, Senhor, me ajude, Senhor, uma santificação completa dentro de mim, na qual parte algumas de nossos ser fique de fora. Está entendendo isso, irmãos? Na qual parte algum de nós se fique de fora, nem mesmo nosso afeto, pensamento, irmãos, e intenção. Que é isso, meu filho de fora, né, irmão? Mas peça a Deus para ter uma boa intenção, um bom sentimento, um bom desejo no coração, um bom anseio por aquilo que é de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 28. Tudo em nós deve ser santificado. Tudo em nós deve ser santificado no espírito, na alma e no corpo. No espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível. Você está entendendo, irmãos? Que essa santificação nós temos que pedir a Deus graça e nós temos que entender que somos um barro velho. E que precisamos da graça e misericórdia de Jesus Cristo. Porque foi que aqui o Senhor colocou. Tenha desejo, porque quem tem desejo, pede. Quem tem desejo, busca. Busca quem? Pede a quem? A Jesus Cristo, o Espírito Santo. Me ajude, Senhor, a eu fazer o que eu não posso fazer, mas eu devo fazer. Então está aqui
da sua palavra, né? Aqui dizendo, por nossa própria força, isso é impossível. E é mesmo, irmão. Muitas das vezes, irmãos, perdoar é que nos ofende e é pesado. Jesus disse, peça a Ele, tenha desejo a Ele, fazer algo que nós dizemos, meu Deus, eu estou conseguindo, meu Espírito está mandando de Deus, faça assim, aí eu não estou conseguindo, estou sem vergonha. Mas peça a força a Deus e graça pela misericórdia de Deus. Mas pelo meio da graça, escute isso, irmãos, eu não consigo fazer tudo, mas escute o que eu falei para você nesse instante. Mas pelo meio da graça divina que vem de cima, isso é plenamente possível. Pela nossa consciência humana e como pecador que somos, queremos dizer, Senhor, mas é difícil chegar no céu. Mas quando você olha para a graça divina, você diz, vou chegar lá, porque a graça divina vai me ajudar e eu vou conseguir chegar no céu. Então a graça divina ainda aqui é possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, convicção da nossa salvação. Com a graça de Deus você vai ser convicto da sua salvação pela graça de Jesus Cristo. Aí o escritor colocou aqui, ó, anelando, essa palavra anelando quer dizer o quê? Desejando. Anelando é você que está anelando alguma coisa. Oh Jesus, eu estou anelando aí para o céu. Eu estou desejando aí para o céu. E vou tentar, Senhor, pedindo força a Deus para distanciar do pecado, eu anelando, e um dia eu chegar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Tua palavra anelando. Quando você não anela nada, irmãos, ou deseja nada, você não consegue. Mas quando você consegue anela, aí é diferente. Aqui o que diz o texto, anelando pela vida de Cristo. Se algo falta, escute isso, vá anelando. Mas se isso falta, não nos esqueçamos. Isso, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Anele, se falta alguma coisa, vai peça a Deus a graça de Deus. E vá trazendo para Jesus Cristo. E não esqueça, irmão, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que Jesus Cristo abençoe a sua igreja nesta noite. Ajude em nome de Jesus Cristo, irmãos. A hora vai embora. Mas nós vamos para a perguntinha nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. A perguntinha que nos diz, a primeira: qual a relação entre a santificação e a esperança escatológica? Essenciais para a santificação integral é a esperança escatológica ou anseio pela eternidade de Deus. Muito bem. Pois qual a entrega satânica em relação à eternidade? Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden, busca primeiramente o ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, 4 e 5. Aqui começa Satanás sempre repete a estratégia adotada desde do Éden. Buscou confusão via mente do ser humano. 3. Como se caracteriza o cristianismo secular? Vivemos o perigo de um
cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por experiências meramente humanas. Lucas 17:26 ao 30:18, com apoio de Coríntios 10:4-5. Amém. 4. Sinta algum perigo de teologia moderna. O cristianismo moderno pode ser visto de ser marcado em parte mais por discurso contrário. Isso ganha uma amplitude ainda maior em termos de comunicação. Aqui diz cristianismo secularizado, falso, discurso, acho que foi isso mesmo, prosperidade, existencialismo, engajamento cultural. 5. Porque temos que nos acautelar da conversão calvinista milenista. Afastaremos nós também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia salvinista, amelianista, que descreve no arrebatamento da igreja, em um milênio literal, enfatiza no engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. Amém. Meus amados, Deus possa abençoar a sua igreja, irmãos. Nós ainda vamos só louvar a Deus com o corinho do hino que nós temos Alex, para tirar as pessoas já não ler a conclusão do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós não peguemos aqui o foco, né, do Senhor Jesus. Vamos orar para o Senhor, maravilhoso Deus, Pai, que está no céu. Queremos neste momento, ó Deus e eterno, Senhor Deus, por tuas bênçãos e teus servos, e vamos glória para a tua obra, Pai. Abençoa teus servos, será sábio, em nome do Senhor Jesus. E no número 5, irmão, só por um que nós já finalizar, lendo o texto do em nome de Jesus. Espiritual e fogo, oferta a mim, Senhor, volte a vida em oração de amor. Eu nunca esforçado em Cristo me guardar, desce povo santo, concedem os amados. Glória seja dada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, convidamos a igreja do Senhor para nós de fé, lermos o texto aula desta noite, em nome do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor, e assim nós iremos, creio, viajar e agradecer a Deus, né? Vamos lá, né? Texto aula, mas nossa cidade está no céu. Como também teremos o Salvador. Esperamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Amém, irmãos. Que Deus continue abençoando a igreja, Deus abençoe cada irmão que aqui esteve nesta noite. O nosso irmão Alex, que também conosco, essa última escola dominical, nos abençoando. E toda a igreja do Senhor. E vamos continuar orando por aqueles também que puder chegar, que estão doendo enfermo, para que Deus possa dar saúde neste ano que vem, possa estar com mais força, mais vigor na casa de Deus. Né? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Jesus por tudo que Deus tem concedido. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Queremos neste momento, glorioso e eterno, te agradecer.
Pai querido, por esta escola dominical, Senhor. Te amo, Senhor da glória. Teu Espírito de Deus, Ele abençoando, falando com a sua igreja, manifestando o seu poder, a sua graça e a sua unção, Senhor. Nos dando mais inteligência pela sua palavra. Nós te pedimos, Pai, uma noite de paz e de tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para toda a igreja, em nome de Jesus.